Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Nós estamos ainda obedecendo os protocolos do Estado de São Paulo para combater o Covid-19. Por isso, você está em casa assistindo o culto. Que Deus abençoe você também. A licença, aliás, para os que estão aqui, todos estão de máscara, para que eu tire a minha máscara, para que a gente possa ouvir melhor, tá bem? Mas a distância aqui, mais de 1,5 metro, é mais do que suficiente para que nós possamos estar dentro dos parâmetros do Covid, né? Do isolamento social, do combate ao Covid-19. Nós vamos, antes de orar e passar a palavra para o irmão Sidney, que vai dirigir os louvores, eu quero, por gentileza, que você, se puder, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Se você puder me acompanhar aí na leitura bíblica, nós estamos iniciando hoje as nossas conferências missionárias. Durante o mês de novembro, nós, a cada culto, a cada domingo, a partir das 18 horas, nós estaremos juntos, ouvindo desafios para o campo missionário. A nossa igreja aqui em Pitangueiras desenvolve um projeto, um plano chamado Promessa de Fé, onde nós, junto com a igreja, nós reunimos cada um dos irmãos e cada um propõe no seu coração quanto irá contribuir para missões durante um ano. E aí nós somamos este valor e declaramos a toda a igreja qual será o valor, quantos missionários e com qual valor cada um destes missionários receberá de oferta, de apoio dessa igreja, além das nossas orações. Então, durante este mês de novembro, nós estaremos juntos, obedecendo a Deus, naquilo que Ele ensina na palavra, para que nós possamos pregar o Evangelho a todos. Por isso, esse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder. Em algumas versões bíblicas está escrito virtude. Significa a mesma coisa: poder, virtude, capacidade, qualidade. Então, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eu gostaria de observar neste versículo em que o Senhor Jesus Cristo, pouco antes dele ser elevado aos céus, como está escrito no verso 9, ele faz uma declaração, ele dá um mandamento, ele dá uma ordem, dizendo: vocês vão receber um poder, uma capacitação do Espírito Santo. Não são vocês que farão a obra, mas é o próprio Deus, através de vocês, que farão estas coisas possíveis. E neste texto ainda, o Senhor, Ele diz: este poder que virá sobre vós fará com que vocês tenham capacidade, poder, virtude de serem minhas testemunhas. Ou seja, vocês serão capacitados a levar as mesmas palavras que eu preguei. Vocês serão capacitados a me representar. Vocês levarão as boas novas, como eu levei. Então vocês vão falar todas as coisas que vocês aprenderam e todas as coisas que vocês foram orientados para quem? Diz assim: tanto em Jerusalém como em, observe essa palavra, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor, Ele dá uma ordem dizendo: vocês terão que pregar em Jerusalém, tanto em, eles estavam naquela cidade,
E o primeiro lugar em que temos que desenvolver missões é onde você está, no local onde você reside, no local onde você vive, com as pessoas que estão próximas a você, no seu dia a dia. Essa é a sua Jerusalém. E continua dizendo, como em toda, eu quero que você observe essa palavra, como em toda Judéia e Samaria. Judéia e Samaria estavam um pouco mais distante de Jerusalém, como se fosse as cidades do estado de São Paulo, Judéia, como se Samaria fosse os outros estados e até mesmo os outros países, Chile, Bolívia, Peru, tantos outros países que estão mais distantes. E ele diz, ao mesmo tempo que você está pregando aqui, aonde você está, você também deve pregar na Inglaterra, no Canadá, Estados Unidos. E aí a nossa cabeça começa a pensar, mas como isso seria possível? Que tamanho poder é esse que Deus poderia nos dar para que a gente pregue para um colega de trabalho e ao mesmo tempo para os moradores da Indonésia? E aí você lê ainda, e aos confins da terra. Não é para melhorar, mas é para confundir ainda mais a mente do simples, é que nós vamos além, até o fim do mundo. Você vai chegar nas ilhas Samoa. Esse é o nosso confins da terra. Indonésia, Japão, Coreia e tantos outros lugares que estão do outro lado do planeta. Estas palavras que dizem tanto em como em toda e até, significa que nós temos que pregar o Evangelho simultaneamente em todos os lugares do mundo. Aí você diz, humanamente falando, pastor, é impossível. E eu vou ter que concordar com você. Humanamente falando é impossível. Mas você se lembra no começo do versículo que diz que você vai receber um poder de Deus para fazer essas coisas? Portanto, o Senhor, Ele nos dá a capacidade de pregarmos aqui em Pitangueiras e pregarmos através ou ao lado dos nossos missionários do Chile, Peru, Bolívia, Estados Unidos, países da Ásia, do Oriente Médio, através de um programa bíblico que se chama Promessa pela Fé. E esse programa, ele é o que nós vamos falar durante todo o mês de novembro. Nós vamos falar sobre este maravilhoso programa de patrocínio de missionários, onde tudo o que entra na igreja é enviado para o campo missionário. Então nós, esta noite, começamos o nosso desafio missionário para a promessa de fé. Eu gostaria de fazer uma oração e logo depois nós temos alguns anúncios breves antes do nosso tempo de louvor, testemunhos e também a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado, nós nesta noite agradecemos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de Te servirmos. E neste primeiro dia de conferência missionária, mês missionário, o Senhor possa levantar pessoas para ir ao campo. Que cada crente desta igreja possa desenvolver um espírito missionário, porque sabemos que ou nós somos missionários, ou nós somos o campo missionário. Portanto, se há alguém aqui que já é salvo, automaticamente esta pessoa já é um missionário, ou ela é um impostor, uma fraude. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito revelador, que dá a virtude necessária para que nós possamos falar do amor de Jesus para as pessoas que estão convivendo conosco a cada momento, a cada dia. Nós também sabemos que o Senhor pode dar a capacidade, a sabedoria, o desprendimento, o liberalismo financeiro, para que nós possamos também sustentar, apoiar a
aqueles que já estão no campo. Eles não podem ficar para trás. Eles têm que ser olhados como realmente pessoas que estão desenvolvendo um trabalho no nosso lugar. Nós precisamos ir à Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por isso, se eles estão lá, é porque eles estão obedecendo por nós, em nós, este chamado do Senhor. Portanto, que o Senhor levante nos nossos corações um desejo poderoso, um desejo forte de envolver-nos com missões. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Um pequeno período de anúncios, meus irmãos, falando ainda em promessa pela fé. Você vai ver aqui do lado, depois, por causa da televisão, dá para você ver parcialmente o nosso quadro missionário. Nós temos aí as datas que foram colocadas para que você veja quanto entrou de promessa de fé a cada mês. Então, o nosso alvo no ano passado foi de R$ 1.530. E nós teremos aí um desafio. Nós não vamos aumentar o valor, mas nós manteremos o valor, visto que, não sei porquê, Deus sabe, nós não alcançamos, na grande maioria, se não apenas por um mês apenas, o valor prometido. Então nós vamos manter o valor de 1.530 e vamos desafiar a igreja a ser fiel naquilo que prometeu. Como a palavra de Deus ensina, se você fizer um voto, não seja tolo em não cumpri-lo. É melhor você não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Porém, o desafio de fazermos o voto, ele vem da Bíblia, como aquilo tudo que eu acabei de ensinar agora há pouco, a começar pelo texto de Atos 1:8. Então, se Deus tocar no seu coração, se você for um missionário, ou eu posso usar outras palavras, se você for salvo, você vai sendo desafiado por Deus, você vai chegar ali na mesa do recepcionista, do introdutor, irmão Zezão, também conhecido como Zezão, e ele tem um monte de cartõezinhos como esse. E aí você vai pegar um cartãozinho como esse, você pode fazer isso em qualquer momento destas conferências. Pode fazer hoje, domingo que vem, no outro domingo, ou ainda no quinto e último domingo. Você vai pegar um cartãozinho como esse, e aí você vai ler neste cartãozinho o seguinte: com a dependência de Deus, comprometo-me a contribuir cada mês com a quantia de... E aí tem um espaço em branco para a promessa de fé da Igreja Batista Bíblica de Pitangueiras durante o ano de 2020 e 2021. E aí você lê ainda dizendo: nota, você não será cobrado, sua oferta é voluntária. Tanto é que esse cartãozinho não tem nem lugar para você escrever seu nome, porque é algo que você vai fazer entre você e Deus. Se você colocar R$1, é o que Deus mandou você dar. Se você colocar R$100, é o que Deus mandou você colocar. R$1.000, puxa, acho que não vai haver ninguém que vai colocar isso, mas imagina 12 meses dando o mesmo valor. É necessário você raciocinar: terei esse valor? É com a dependência de Deus. Uma vez uma criança perguntou: pastor, eu posso participar? Aí falou assim: olha, você pode, mas você vai ter condições de dar o valor que você vai escrever? Aí aquela criança olhou para o pastor e disse assim: pastor, eu vou poder pegar sim, porque quem vai pagar é meu pai. Então, com esse espírito, com esse sentimento, diga: eu vou participar, porque quem vai pagar é o meu pai. É Ele que vai te dar capacidade. Nós não acabamos de ler o texto. Ele vai te dar o poder, a virtude, a capacidade para poder fazer essas coisas. Então não tenha medo. Coloque o que Deus colocar no seu coração. É voluntário, não será cobrado. Você não será menos ou mais abençoado se você fizer. Nenhum tipo de chantagem é permitido nessa igreja. Porém, obedecer a Deus é algo tão gostoso, tão maravilhoso,
poder obedecer a Deus é algo único. Então eu aconselho você a desfrutar dessa bênção que é fazer parte do projeto missionário dessa igreja. E aí você vai pegar esse cartãozinho, vai destacar, essa parte grande vai ficar com você, para você se lembrar durante 12 meses o valor que você colocou, e essa parte pequenininha aqui, você vai colocar no gasofilácio lá atrás, e aí o tesoureiro da igreja vai, no final, lá no primeiro domingo de dezembro, vai dizer para nós quanto foi a soma, e aí nós vamos colocar nesse quadro missionário aqui o valor, tá bem? Qualquer dúvida, converse comigo, converse com um dos diáconos e ele vai explicar para você direitinho como funciona a promessa pela fé. Segundo anúncio, estamos com cultos de oração toda quinta-feira, às 20 horas. Quinta passada mudamos o horário por algum imprevisto e o dia, mas quinta-feira que vem, Deus permitindo, pega ali no grupo do Facebook ou pega ali no grupo do WhatsApp, clica, é só clicar no link e aí você vai para a sala de bate-papo. Nós estamos ali com um culto de 40 minutos, 45 minutos, gira mais ou menos. Se a gente não desliga, o pessoal fica batendo papo ali até mais tarde, mas está sendo gostoso, está muito bom. A gente pode compartilhar as necessidades uns dos outros. A sua fidelidade nas suas obrigações financeiras, eu reforço aos irmãos. Nós temos também alguns anúncios que nós temos orado a respeito do jantar das nações, que os irmãos estejam orando. Vai ser algo completamente diferente, vai ser feito tudo lá fora na calçada, apenas para entrega de Bíblias, né? E também da pizza que as pessoas vão comprar. Então, durante esta semana, os irmãos já começarão a receber tudo o que é necessário para que você divulgue para os seus amigos nas redes sociais. Ok? Vanessa, tem mais? Você se lembra de mais algum anúncio? São estes? Ok, então. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ter o primeiro louvor. O irmão Sidney pode chegar. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fazer assim, vai ficar melhor, né? Vamos fazer aqui não, pastor. Fica mais fácil para o irmão ouvir. Amém. Tá? Mas na hora que você cantar, mesmo de máscara, depois vem a sua voz. Nós vamos louvar o nosso Deus. E eu convido a todos que se colocam de pé. Aquele que pode, se você não puder se colocar de pé, fique sentado mesmo, fique à vontade. Mas se você puder se colocar de pé, para a gente cantar, bem? Nós vamos iniciar cantando o corinho Reunimos-nos aqui, bem? Nós nos reunimos aqui todos os domingos para louvar, para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Amém. Então levante bem a sua voz, cante bem forte, amém? Glorifique a Deus neste momento. Jesus.
descer, irmãos. Agora nós vamos estar ouvindo o testemunho de um dos nossos missionários, o pastor André, e nós vamos estar aí ouvindo aqui o testemunho dele. Igreja Batista de Pedreiras, sou pastor. Aqueles que não me conhecem, um forte abraço. Minha esposa Marlete, minha filha Maria Eduarda, tem o Andrezinho também, nosso filho mais novo, e tem também a Esther Cristina, que não está conosco. Nesse momento ela está estudando no Lar para Filhos Missionários em Manaus, escola chamada Puraquepara. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Missionário Shekinah, em Vianópolis, Goiás. Essa instituição faz parte da Missão Novas Tribos do Brasil e tem como finalidade treinar os futuros missionários que trabalharão com povos de outra cultura, outro idioma, sendo no Brasil ou fora do Brasil também. E peço aos amados irmãos que estejam orando por nós. Esse ano eu assumi a diretoria da escola e peço que os irmãos orem para que Deus nos dê sabedoria e fazer esse ministério de uma maneira que realmente glorifique a Ele. Peço que ore também pelos nossos alunos. Hoje nós estamos com 13 alunos para a glória de Deus. Pessoas que estão com um propósito, com um desejo enorme realmente de alcançar outros povos. Orem que o Senhor nosso Deus supra suas necessidades, anime cada dia seus corações e ajude eles em tudo que necessitam. E peço que orem também, amados, por mais alunos. O próximo ano está chegando aí, as nossas matrículas já estão abertas. Sabemos que a pandemia aí tem afetado bastante dos nossos institutos, alguns tiveram que fechar e tudo mais, mas sabemos que o nosso Deus não foi afetado pela pandemia. Sabemos que Ele é capaz realmente de levantar obreiros para essa seara. E conto com as orações dos irmãos. Quero aproveitar também para compartilhar um texto bíblico, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que a palavra de Deus diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo realmente tem sido um grande desafio no nosso coração nos últimos anos. E espero que continue desafiando os nossos corações até a volta do Senhor Jesus Cristo. E queria deixar esse verso com os amados, que os irmãos meditem, pensam nele e olhem como isso pode afetar a vida de vocês. Entendendo que muitas vezes nós pensamos nossas vidas e queremos agir dessa maneira, mas o texto bíblico diz que as nossas vidas pertencem ao Senhor, que Ele morreu e ressuscitou por causa de nós, né? E que as nossas vidas então sejam de uma maneira que venha honrar, glorificar e obedecer à Tua vontade. Muito obrigado, igreja, pelo apoio. Muito obrigado por suas orações, suas ofertas. Sabemos que vocês têm sido um grande instrumento do Senhor para a realização da obra missionária. Um forte abraço para vocês e até em breve com a permissão do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao pastor André, família, né? Os irmãos já conhecem bem a história do pastor André, mas eu vou contar detalhes, não, mas os irmãos sabem que ele teve que mudar o seu ministério, né, por conta da saúde da esposa, né? Ela teve um câncer muito agressivo, mas vemos que pelo vídeo, né, ele tem sempre louvado e agradecido a Deus também pela saúde da esposa, né? Por um momento. Temos que ela está bem e vamos continuar orando por ele, pela família, para que Deus possa continuar abençoando o ministério, né, dele e abençoando a sua família também ali e nos dando condições para continuar sustentando ele também. Amém. Amém. E nós vamos mais uma vez louvar o nosso Deus. Se você puder se colocar em pé, mais uma vez, nós vamos estar cantando o hino 469 do cantor cristão Corajosos. Amém? Se você tiver aí a sua espada na mão, perto de você, deixa ela dar no jeito para você usar. Amém?
testemunho da irmã Daniela. Graça e paz, aqui é Daniela, missionária aqui na PV Nordeste, em Pernambuco, passando para agradecer aos irmãos pelas ofertas, pelo carinho, pelas orações, pedir que vocês continuem orando. Por aqui estamos todos bem, nosso trabalho com as escolas, nós não tivemos como realizar por conta da pandemia, mas temos realizado ele de maneira remota. Então eu gravo as aulas e as videoaulas, né? Faço atividades, mando para as escolas e as escolas repassam para os alunos. Infelizmente, dessa maneira, a gente não consegue atender todos os alunos, porque atendemos comunidades carentes e muitos deles não têm acesso a computador, celular ou internet, mas grande parte tem acompanhado as aulas. Uma coisa legal desse tempo é que nós temos conseguido ter uma interação maior com os pais, já que eles precisam auxiliar os filhos, né, na hora das aulas. Então isso tem sido bem interessante, algo que a gente sempre quis e não era possível e agora tem dado certo, né? E também a nossa equipe continua firme, animada, os meninos que trabalham conosco, e todos os meses a gente tem as nossas reuniões, né, de discipulado online e tem sido muito bom, né? Eu conto com as orações de vocês para que no próximo ano a gente possa continuar firme, a gente possa voltar à sala de aula e para que tudo volte à sua normalidade, né? Mas enquanto isso, o Senhor tem sido bom, Ele tem cuidado de nós, o retorno com as escolas tem sido bom, a gente já tem um testemunho aqui, outro ali, de que nada tem sido em vão, né? E vocês são parte de tudo isso aqui, então vamos louvar o Senhor juntos. Peço oração pela minha vida, pela minha saúde, pretendo tirar uns dias de férias agora em dezembro, né? A gente quer encerrar esse projeto em novembro. E orem por tudo isso, para que o Senhor possa nos abençoar nesses projetos, tá bom? Um abraço, muitas saudades de vocês. Espero que em breve a gente possa se ver. Tchau! Amém? 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 Amém. Irmã Daniela, ela trabalha com projeto em escolas, né? Pregando a palavra nas escolas, também discipulando os alunos ali. Vamos continuar orando com a Daniela também, para que Deus possa continuar abençoando o seu ministério, né, a sua vida ali, né, e onde quer que ela esteja, né, para que Deus possa abençoar a vida desses amados. E nós vamos abaixar nossas cabeças, vamos aproveitar, vamos fazer uma oração pelo pastor Daniel, pelo pastor André, né? O pastor Daniel também é nosso missionário, né? Então vamos estar orando pelo pastor André e pela irmã Daniela, amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fazer uma oração por eles neste momento. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, na presença do Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, louvarmos e agradecermos ao teu santo nome, ó Deus, e neste momento, ó Pai, rogando as bênçãos do Senhor, ó Pai, em especial pela vida do pastor André, ó Pai, e sua família, e o Senhor possa, ó Pai, continuar abençoando a vida desse pastor ali, ó Pai, nesse novo ministério que está, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, abençoando seu ministério, abençoando a sua família, e continuar, ó Pai, dando ânimo, dando forças a Ele, para que Ele possa, ó Pai, continuar pregando a palavra do Senhor, ó Pai, até que o Senhor permita, ó Pai, que Ele pregue a palavra do Senhor. Então, cuide dele, ó Pai, cuide da sua família, cuide também da sua esposa, ó Pai, pelo tratamento que ela tem feito. Vemos que o Senhor tem cuidado dela e que o Senhor continue abençoando a sua vida, Pai. Ó Deus, abençoe também a irmã Daniela, que o Senhor possa continuar abençoando a vida da tua serva também ali, ó Pai, em meio aos estudantes, ó Deus, em meio às escolas que ela tem passado. Ó
Deus, que o Senhor possa continuar dando condições para que ela possa continuar pregando, Deus, a palavra do Senhor, aquelas pessoas, aqueles alunos, ó Pai, que almas possam ser salvas, ó Deus, através da tua serva, que o Senhor possa, ó Pai, continuar suprindo as suas necessidades e nos dando condições também, ó Pai, para que nós possamos continuar sendo, ó Deus, mandando os seus sustentos também, ó Pai, para que eles possam se manter no seu ministério, ó Pai. Então, obrigado por tudo, nos abençoe e continue, ó Pai, conosco até o finalizar deste culto ainda. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Mais um louvor, antes da palavra de Deus, da mensagem, nós vamos estar cantando o corinho Satisfação. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez? Você pode? Satisfação. E para nós é uma grande satisfação servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E não há prazer maior do que isso para nós. Amém? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus, que agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim, sem igual, real, sem gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá vencendo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém? Amém. Esse irmãos, Deus abençoe. Antes da palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. E lembrando aos irmãos que no final do culto, logo depois da mensagem, você pode pegar o seu cartãozinho já, quiser levar para casa para depois orar e colocar o valor que Deus colocou no seu coração. Não existe valor específico, aquilo que você pode, aquilo que você é desafiado por Deus a colocar nesse cartão, tá bem? E depois, um detalhe, nós vamos somar os 3 meses que estão aí em branco, que é outubro, novembro e dezembro. E com essa média é que nós vamos entender em janeiro quantos e com quanto missionários nós vamos ficar o ano ainda de 2021, tá bom? Até a renovação da promessa de fé em julho de 2021, tá bom? Então nós vamos tirar uma média destes 3 meses. Então o que você está colocando neste cartãozinho neste mês, já neste mês, você deve colocar já está valendo para novembro já, tá bom? Então já vale um valor novo a partir de hoje, né? O valor que você nem colocou ainda já está valendo, então você já pode colocar, tá bom? Então o desafio é que você possa ter um valor maior do que você já contribuía para missões. E nesse momento nós vamos ouvir uma pregação do pastor Anderson Dantas. Ele estava na cidade de Boticão e trabalhou lá durante algum tempo. Então os irmãos vão poder ouvir um pouquinho sobre o testemunho do pastor Anderson e logo em seguida a pregação da palavra de Deus. As crianças vão ter desenho hoje,
Então, eu vou passar. São 2 desenhos hoje só, mas devem ser 2 desenhos caprichados, porque são 2 desenhos difíceis. O primeiro é uma pesca maravilhosa, tá? Aí faz parte da mensagem. Uma pesca maravilhosa. Sabe aquele texto bíblico onde o Senhor manda Pedro jogar as redes e veio muitos peixinhos? Então você vai ter que pôr um pescador e muitos peixinhos. E no segundo desenho, as crianças vão fazer o céu. O céu do Senhor Jesus. Aquele céu onde nós vamos viver para sempre. Ruas de ouro, a morada celestial, Deus ali, os irmãos em Cristo que aceitaram Jesus. Então você vai, como você imagina o céu? Então você vai dividir a folha no meio e vão fazer 2 desenhos, tá bom? Faz parte aí da mensagem. Então nesse momento eu vou pedir, por gentileza, irmão João, por favor, faça uma oração pela mensagem. Logo depois nós vamos com muita atenção ouvir a palavra de Deus. Senhor, graças a Deus por estar aqui na tua casa, que o Senhor possa nos abençoar a tua palavra. Senhor, venha nosso encontro, Pai, nosso poder, Espírito Santo, que transforma, Pai, nossas vidas, para que nós possamos continuar servindo o Senhor. Abençoe o teu servo, abençoe a tua palavra, que o Senhor possa usar o teu Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, meus irmãos, quero compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem feito por nós, por meio de nós, para nós e tudo para a sua glória, aqui na igreja Batista Boas Novas de Formiga. Eu falo com os irmãos aqui do templo onde nós nos reunimos e Deus tem nos abençoado com esse local onde nós alugamos. Aqui atrás de mim tem o nosso quadro missionário, né? Nós hoje apoiamos 9 trabalhos missionários. No final do mês que vem será a nossa conferência missionária para a renovação da promessa de fé e nós queremos ampliar este quadro inclusive, né? Então eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus tem feito aqui. Nós estamos, essa igreja vai completar 2 anos em janeiro e nós estamos aqui desde janeiro deste ano. A Igreja Batista Boas Novas nasceu em janeiro de 2019 e nós estávamos vindo aqui todas as quartas-feiras e em janeiro nós nos mudamos e estamos trabalhando aqui de tempo integral. Sou o pastor Anderson Dantas, missionário na implantação desta igreja aqui, com a minha família, minha esposa Mariane e nossos 4 filhos, o primogênito Alexandre, que tem 11 anos, a Maressa e a Alissa, que são as gêmeas e têm 5 anos de idade, e também o Roberto, né, de 2 anos. Estamos aqui para fazer a obra do Senhor, temos pregado o Evangelho e estamos um pouco afastados da cidade, uns 5 quilômetros, né, até o trevo 3 quilômetros, e Deus tem nos abençoado e a obra do Senhor tem sido feita. Aqui nós temos a área externa, um local onde nós podemos fazer os nossos acampamentos. Ali ao fundo, os irmãos estão vendo um telhado, 2 telhados na verdade. O da frente é um curral e atrás é um dormitório. Temos um amplo espaço, então aqui os irmãos podem ver onde é o templo. Ali nós temos alguns apartamentos onde nós hospedamos os nossos visitantes, os nossos missionários, pastores. Aqui é onde nós moramos. Os irmãos podem ver ali no fundo uma Kombi, que é da igreja,
Deus nos abençoou com esta Kombi de 15 lugares, onde nós buscamos as pessoas, os visitantes e membros da igreja que ainda não têm condução própria. Temos usado esse local para a honra e glória de Deus, salvação de almas e também para a edificação da igreja, um espaço muito gostoso. E apesar da distância da cidade, isso não tem sido impedimento, né? Nós realizamos inclusive uma conferência evangelística, tivemos visitantes todas as noites, 11 almas foram salvas, um pouco antes da pandemia esse ano. Sempre temos visitantes e também realizamos aqui os nossos eventos, como Escola Bíblica de Férias. Esse ano não foi possível, mas o ano passado nós fizemos uma Escola Bíblica de Férias durante 3 dias. Os 3 dias tivemos mais de 60 crianças e nós limitamos a 60 crianças. Poderíamos ter mais, mas por uma questão de organização, nós limitamos essas a 60 crianças, né? Fizemos aqui também o acampamento de inverno. Foi bem gostoso, bem edificante, e assim queremos continuar fazendo acampamentos, né? Temos feito agora algumas atividades aqui na igreja, montamos barracas aqui e dormimos aqui de fora agora durante essa pandemia, nesses últimos feriados, né? Inclusive no próximo feriado, dia 2 de outubro, vamos fazer isso novamente. No dia 2, pela manhã, nós vamos entregar folhetos na porta do cemitério. Nós mandamos publicar um folheto específico com a mensagem para o dia de finados, né? Com a mensagem evangelística de nossa esperança está em Cristo, né? Então ore por isso, pela salvação de almas. Nós vamos distribuir em todos os cemitérios aqui e até de uma cidade vizinha, a Formiga, que fica bem próximo, daqui uns 10 minutos, uma cidade por nome Córrego Fundo. E nós então queremos comprar esse local. Nós queremos adquirir, porque hoje nós alugamos, ele está à venda. Esse local pertence ao missionário americano, o pastor Roberto Nichols, e a preferência nos foi dada. Então eu peço que os irmãos orem, que Deus possa nos dar os recursos necessários para a aquisição desse local. Sabemos que Deus pode todas as coisas. Humanamente falando, é impossível nós adquirirmos este local. Todavia, nós sabemos, se for da vontade dele, e tudo que nós queremos é que a vontade dele se cumpra. Afinal de contas, a sua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Então eu peço que os irmãos se unam em oração conosco pela aquisição desse sítio, né? É um local bem amplo. Lá embaixo tem em volta daqueles eucaliptos, tem um açude onde nós realizamos os batismos. Os batismos foram feitos lá. Inclusive o meu filho foi batizado neste ano, no início deste ano, naquele açude. E tem servido então de local para lazer até mesmo da igreja. Aos sábados fazemos algumas reuniões, algumas atividades. Ali embaixo tem uma hortaliça, né, que os irmãos plantam e distribuímos aqui para a igreja. Tem um irmão que tem uma vaquinha aqui, fornece leite, distribui também gratuitamente para os irmãos da igreja. E assim nós estamos caminhando, fazendo a obra de Deus, evangelizando. Nós temos o nosso evangelismo e os irmãos estão envolvidos. Temos os nossos missionários, queremos progredir e avançar mais e continuar fazendo a obra do Senhor aqui. Portanto, peço o apoio e a oração da amada igreja. Que Deus os abençoe. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Igreja Batista Bíblica de Pitangueiras. É com prazer que me apresento neste momento para poder compartilhar a palavra do Senhor com esta amada igreja. Quero agradecer pelo seu apoio, por suas orações, sabendo que somos necessitados das suas orações, do seu apoio, para que a obra de Deus, a obra missionária que Deus tem nos chamado a realizar aqui na cidade de Formiga, possa continuar sendo desenvolvida, almas possam ser salvas, a igreja edificada e conforme a palavra de Deus nos instrui, né, pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando e discipulando.
ensinando-as todas as coisas. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. E assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Oremos. Querido Deus, abençoe, Senhor, a pregação da sua palavra, que nunca percamos, Senhor, o foco, a obediência do Senhor em anunciar o Evangelho neste mundo perdido que tanto precisa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A tarefa prioritária da igreja e seus membros, obviamente, é ganhar pessoas para Jesus através da pregação do Evangelho. A tarefa, portanto, missionária é prioritária aos olhos de Jesus e baseado na sua palavra. Qualquer atividade além dessa pode ser interessante ou até mesmo importante, mas deve seguir a posição na palavra de Deus, deve sempre ter posição secundária em relação a essa tarefa principal. O mais importante é que a igreja do Senhor Jesus Cristo ganhe almas através da pregação da salvação, pela fé no Senhor Jesus Cristo. E assim o Senhor Jesus pode acrescentar à sua igreja os que são salvos. Alguém disse certa vez que aquilo que é bom é inimigo do que é melhor. Portanto, amados, não podemos e não devemos gastar nosso tempo com as coisas que parecem boas, esquecendo o que realmente é mais importante, o que é prioritário aos olhos de Deus. E aqui nesse texto nós lemos que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à beira do lago. Quando o Senhor Jesus Cristo viu a multidão que o apertava para ouvir a palavra de Deus, ele ficou profundamente comovido. Será que nós ainda sentimos comovidos com a multidão que está ao nosso lado, apertada em seus pecados, em seus delitos, em seus problemas? Sentimos um peso no nosso coração ao ouvir essa multidão? Jesus, ao ouvir essa multidão, ele buscou imediatamente uma maneira de transmitir a palavra. E ele olhou em volta e achou então um barco. Interessante que essa expressão aconteceu que, o nosso texto inicia dizendo aconteceu que,
Será que ainda percebemos que sempre há um aconteceu o quê? Notamos, percebemos, nos importamos com as oportunidades do nosso cotidiano? Será que estamos atentos quando algo acontece, quando surge uma situação que pode dar a chance de falarmos de Jesus, de anunciarmos o Evangelho? Quantas possibilidades de alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus surgem em um único dia? Por exemplo, ao caminharmos para o trabalho, podemos distribuir um folheto, podemos e devemos fazer uma visita ao nosso vizinho, compartilhar a verdade da palavra de Deus. Durante o encontro na rua, na escola, durante o trabalho com o seu colega, aconteceu o quê? Esses são momentos especiais preparados por Deus para falarmos do seu amor às pessoas. Às vezes, nem é necessário muita coisa para transmitirmos alívio, ânimo ao nosso próximo. Provérbios capítulo 15, versículo 30, a Bíblia diz: a luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia, as boas novas, fortalece os ossos. Será que estamos à procura de oportunidades? Estamos fazendo as oportunidades para pregarmos o Evangelho, para levar a mensagem libertadora? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que estamos propagando, anunciando essa verdade àqueles que nos cercam? Sentimos a nossa responsabilidade nisso? Você, meu irmão, você, minha irmã, sente essa responsabilidade? É meu dever, é minha responsabilidade anunciar o Evangelho para todos aqueles que me cercam? Não é apenas a responsabilidade do missionário, do pastor, sim, mas a sua também, a minha, é nossa responsabilidade. Ainda somos impelidos a clamar de joelhos com fé, a implorar o Senhor Todo-Poderoso pelas pessoas em nossas famílias, por sua salvação, em nossa vizinhança, a orar pelos nossos colegas de trabalho, de aula, intercedendo para que se convertam, para que sejam salvos, para que tenham certeza da vida eterna. Sabe, muitas vezes até oramos, mas não porque estamos interessados em que eles vão para o céu, mas é uma oração para que nós sintamos alívio. É um familiar, é um vizinho que nós queremos que sejam salvos, sejam transformados, para que assim então andem em novidade de vida, porque nós sabemos que realmente o Evangelho faz isso. Jesus Cristo transforma a vida, torna a pessoa numa nova criatura, mas nós queremos que aquelas pessoas sejam salvas, sejam transformadas, porque os seus pecados, a sua vida, o seu estilo de vida nos incomodam. Irmãos, nós temos que ter compaixão pelas almas perdidas, não pensar em nosso alívio, em nosso próprio proveito, pela salvação daquela pessoa até mesmo, mas nós devemos sentir um peso no nosso coração, um amor pelas almas perdidas, sair do nosso comodismo. Quando o Senhor Jesus se encontrava às margens daquele lago de Genezaré, as pessoas o escutavam com muita atenção. Ao apertá-lo a multidão, diz a Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Não apenas naquela época, mas também hoje, quando a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, quando o arrebatamento é iminente, é tempo ainda de colheita. Ainda hoje as pessoas têm fome sim de ouvir a palavra de Deus. De modo nenhum nós devemos pensar que as pessoas não querem mais saber da palavra do Senhor. As atenções são absorvidas pelos meios de comunicação, pelos mais diversos tipos de lazer. Nós deveríamos mesmo assim ver nas pessoas em nosso redor uma multidão que se aperta para ouvir a palavra de Deus.
pois as pessoas têm busca pela verdade e pela paz completa. Por isso, são impelidos, consciente ou inconscientemente, em direção a Jesus, que é a verdade, que é a fonte de paz, a verdadeira fonte de paz. Só nele nós podemos ter paz. Ainda estamos conscientes de que qualquer pessoa em toda a terra necessita de Jesus, porque sem Jesus está perdida eternamente em seus pecados não perdoados. Temos essa consciência. O Senhor Jesus procura por pessoas dispostas. Lemos no versículo 2 e 3, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E estando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Para cumprir a sua tarefa de salvar os perdidos, o Senhor quer usar pessoas que já foram salvas por Ele. Então você que é salvo, você que é salva, Jesus quer usar você. Naquele tempo, Ele estava junto ao lago para dar o pão da vida aos ansiosos e famintos. E é interessante notar que Ele usou homens, e Ele usou também o barco de Pedro para levar a sua palavra às pessoas. Nós lemos, entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Como o Senhor quer usar-nos? Ele nos usa quando Ele pode dispor daquilo que nos pertence. Jesus entrou. Ele entrou em quê? Em um dos barcos, que era de quem? Era o de Simão. Jesus quer usar-nos e Jesus quer usar a nós também. Mas então, é interessante notar que pediu-lhe que o afastassem um pouco da terra. Ele quer usar toda a nossa vida, com tudo que somos, com tudo que temos, em sua causa, para que pessoas perdidas sejam eternamente salvas. E como estamos tratando de missões, como estamos com os nossos corações voltados para missões, será que Ele pode dispor dos seus recursos para que almas possam ser salvas? Nós temos o nosso programa para missões, Promessa de Fé. Jesus quer usar o seu dinheiro. Ele pode? Ele não precisa, mas Ele escolheu a nós, a sua igreja que Ele resgatou com seu próprio sangue, para levar as boas novas aos perdidos. Será que Ele pode dispor de sua vida, de seu tempo, do seu dinheiro, da sua promessa de fé? Tudo que nós temos pertence a Ele. Será que nós temos usado para Ele? Será que somos bons mordomos daquilo que Ele tem nos dado? Ele não obriga ninguém a dar-lhe qualquer coisa. Ele apela à nossa vontade livre. Ele pediu, Ele solicitou o barco de Pedro. Ele solicitou que Pedro afastasse um pouco da terra. Onde ele consegue ser ouvido, onde pessoas atendem a seus pedidos, outros passam a ser ricamente abençoados, e os próprios doadores voluntários terão as suas bênçãos. Amados, cada um de nós, ou seja, individualmente, nós somos um desses pequenos barquinhos que o Senhor da Seara quer usar. Ele usou o barco de Pedro, Ele usou a Pedro, Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar os recursos que Ele tem confiado em você, a você. Olhando para o que realmente importa, está escrito, nos versos 2 e 3,
E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Esses pescadores estavam ocupados com suas atividades do dia a dia, as suas responsabilidades. Isso, eles estavam realizando uma tarefa necessária, que era lavar as redes. Esse procedimento faz parte do trabalho de um bom pescador: lavar os seus instrumentos, lavar as suas redes. Apesar disso, o Senhor Jesus tirou-os desse trabalho necessário, importante até mesmo, e fez com que os seus olhares se voltassem para um trabalho muito mais importante, um trabalho muito mais superior. E isso nos deixa uma grande lição. Às vezes, Jesus quer arrancar-nos das nossas circunstâncias normais da vida para usar-nos em sua causa. Frequentemente ficamos envolvidos pela rotina. Estamos ocupados com o nosso cotidiano, preocupamos-nos com o sustento das nossas vidas, a nossa infraestrutura, e temos à nossa frente uma lista do que precisa ser feito sem falta. Temos uma lista. Isso precisa ser feito sem falta. Será que Jesus pode frustrar os nossos planos e fazer-nos parar, tirar-nos do trabalho costumeiro, colocar-nos numa atividade que é mais importante para Ele? Meus queridos, escutar a voz do Senhor e obedecê-la é mais frutífero do que todo o nosso trabalho, do que qualquer trabalho que estivermos desenvolvendo. Pedindo a Pedro que afastasse o barco um pouco da terra, Jesus tirou também os outros discípulos do seu trabalho de lavar as redes, e eles tiveram que voltar ao barco. E aqui nós podemos aprender sobre a nossa comunhão pessoal com Jesus. Antes que o Senhor Jesus alcançasse a multidão, ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. O período que Pedro gastou afastando-se com Jesus da terra foi um tempo que ele esteve a sós com o Mestre. Certamente isso foi importante para ele. Para que nós possamos ser usados para o Senhor, é necessário nós termos comunhão com Ele. Para que o Senhor use dos nossos recursos e nós sejamos generosos para com sua obra, é necessário nós termos esse tempo a sós com Jesus. Algo que tem sido tremendamente negligenciado pelos cristãos, pelos filhos de Deus, por sua igreja, é esse momento de comunhão com Deus. É um momento diário na palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, na aplicação pessoal, dia após dia da palavra de Deus. Você lê, você faz o seu devocional, você lê, você interpreta aquele versículo, aquela passagem, e você faz uma aplicação pessoal, e durante todo o dia você medita naquilo que o Senhor falou ao seu coração, naquele tempo a sós com Deus. Aquele tempo de oração, de intimidade com Deus tem faltado aos cristãos. Parece que quanto mais ouvimos sobre oração, menos nós oramos. Quanto tempo nós temos gasto com o Senhor Jesus Cristo em oração, no estudo, na aplicação da palavra de Deus? Parece que estamos distantes e por isso encontramos tanta dificuldade em
gastar o nosso tempo, em gastar os nossos recursos para com o Senhor, porque nós estamos envolvidos com as coisas desta vida e não nas coisas que são de cima. Então, meu irmão, minha irmã, tenha um tempo a sós com Deus, todos os dias. Não apenas aquela oração antes das refeições. Necessário é darmos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, inclusive por sua provisão. Mas além disso, nós precisamos gastar tempo com Ele. Precisamos ouvir a sua doce voz através do estudo, da leitura, da meditação, da aplicação da sua palavra, que é o meio pelo qual Ele fala conosco. Não podemos deixar de ter comunhão com o Mestre. Então deixo essa mensagem com a igreja, que nós possamos ser usados, que não sejamos frios, porque a vinda do Senhor está próxima. A qualquer momento nós encontramos com o Senhor nos ares. É necessário, então, mais do que nunca, anunciarmos as boas novas, o Evangelho da salvação, pela fé no Senhor Jesus Cristo, sem as obras. As pessoas estão famintas, elas precisam de Jesus. Aconteceu o quê? Permita Deus, permita o Senhor Jesus, permita que o Espírito Santo que habita em você, que você possa perceber, aconteceu o quê? Aquela oportunidade de pregar o Evangelho. Você é um barquinho na sua causa. Permita ser usado pelo Senhor. Ele apela à sua livre vontade. Use os seus recursos para a obra missionária. Pregue o Evangelho onde você está, onde você não está, que você possa contribuir. Além de contribuir, que você possa orar, que no seu momento de comunhão com Deus você possa lembrar dos missionários, que você possa lembrar de suas cartas, de seus pedidos específicos e possa colocar lá diante do trono, através da oração. Tenha tempo com Deus e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos viver nesta terra como verdadeiros cidadãos dos céus. Amém? Que Deus nos abençoe. Tinha prioridades, mas Jesus veio e deu algo melhor. Às vezes nós temos várias coisas para fazer, mas uma só é a mais importante. E Deus ele nos dá oportunidades diariamente. O texto tem até aquela frase que se você faz a leitura, você passa por cima e nem percebe. Diz o texto que acontecendo o que, sempre acontece alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente aproveite alguma oportunidade. E o desafio da mensagem foi: você tem orado por salvação dos seus amigos, vizinhos, parentes, mas você tem orado com compaixão, com verdadeiro desejo de salvação, ou apenas por desencargo de consciência? E também, se você é um salvo, Deus quer usar você. Jesus ele quer usar também aquilo que nos pertence, como ele usou o barco de Pedro. Ele quer usar também os nossos recursos. E às vezes, numa mensagem como essa, Deus declara que quer algo melhor para as nossas vidas. Mas a pergunta é: e você quer algo melhor para a sua vida? Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos por esta mensagem, por este desafio. Oro, meu Deus, pela vida do pastor Anderson, da missionária Daniela e também do pastor André, suas famílias, o tempo de desafio que o Senhor nos deu, e que a graça de Deus esteja sobre eles, e que principalmente a nós mesmos o Senhor levante missionários nesta igreja, porque todos os que são salvos aqui já foram chamados. Em nome de Jesus, eu peço que, se há alguém que não é salvo aqui neste momento, que possa fazer uma confissão de pecados e uma declaração de que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, obrigado por este culto, que a graça de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor estejam com todos. Em nome de Cristo, amém. Deus abençoe, irmãos. O irmão Zezão vai ficar com os papeizinhos, né?
você escrever a sua promessa de fé, e ao passar na porta ele vai te oferecer, tá bom? Mesmo que você leve, você não é obrigado a fazer, ok? Mas Deus quer te usar como um barquinho. Deus quer usar você para a obra missionária. Deus abençoe, irmãos, e até quinta-feira pela internet, depois domingo que vem também aqui no culto presencial. Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana em nome de Jesus.